Entrevista a Hélder Vaz, candidato à presidência da Guiné-Bissau pelo partido Aliança Patriótica para a Salvação da Guiné-Bissau. Queria saber o que o levou a candidatar-se à presidência da Guiné-Bissau. Muito bem. Antes de mais, uma precisão importante. Portanto, a Aliança Patriótica que eu proponho para a salvação da Guiné-Bissau não é um partido, é mesmo uma aliança. Pretende ser uma junção de todas as boas vontades da Guiné que acreditem no sonho de Cabral e dos combatentes da liberdade que sonharam um país independente, mas também um país onde houvesse progresso e modernidade. Infelizmente, a independência não se conseguiu traduzir, apesar dos esforços daqueles que se empenharam, não se conseguiu traduzir na realização de uma sociedade mais justa, uma sociedade rica, aproveitando as potencialidades naturais da Guiné-Bissau e também os recursos humanos que o país tem, para os colocar ao serviço do bem-estar do homem e da mulher guineenses. E por isso nós temos esta necessidade, de facto, de lutar agora pela concretização daquilo que são as promessas da independência e da liberdade, que é o bem-estar de cada homem, de cada mulher, de cada família. É para isso que os Estados existem, para concretizar o bem-estar dos seus cidadãos. Portanto, esta Aliança Patriótica pretende juntar a amálgama da sociedade guineense que ainda acredita no futuro. Gente de bem, gente com boas intenções, que querem, de facto, fundar uma nação baseada no progresso. E é essa, digamos que, uma base importante para o futuro do país. Não propriamente para a minha candidatura apenas, mas para que consigamos, através desta aliança, realizar a unidade, que é o grande handicap que faz com que a Guiné-Bissau se encontre hoje nesta situação tão precária. A unidade foi o que nós não conseguimos concretizar após a independência. Fragmentamos o país. Eu hoje não sou o homem que fala do passado. Eu hoje tenho os olhares firmemente fixados no futuro. Sonho uma Guiné-Bissau que quero partilhar com todos os meus irmãos guineenses, uma Guiné-Bissau completamente diferente, uma Guiné-Bissau com um sistema de saúde moderno, como em outros países, como em Cabo Verde, como no Senegal, se possível melhor. O meu sonho é a ambição do progresso. Uma Guiné-Bissau com um sistema educativo que se compara aos melhores sistemas educativos que nós encontramos em África, uma Guiné-Bissau onde as populações das tabancas, das aldeias, tenham acesso à água potável, à energia elétrica. Foi o sonho que eu sempre apresentei aos guineenses, que se lembram das minhas múltiplas intervenções no Parlamento, na Assembleia Nacional, que passavam sempre pela rádio. Foi sempre este sonho, a minha crença. Sempre acreditei que a independência tem que se traduzir no bem-estar, tem que se traduzir no progresso. E é esta Guiné-Bissau que hoje eu faço um apelo a todos os guineenses, de todos os partidos. Eu não sou o candidato de um só partido. Eu pretendo ser o candidato de todos os guineenses, o candidato de todos os partidos, o candidato da unidade e, sobretudo, o candidato do sonho de Cabral. A nossa geração é a geração daqueles aos quais, nos anos 60, ainda crianças, Cabral chamava as flores da nossa luta. Essas flores hoje são árvores firmes, com troncos firmes, bem assentes na terra e com uma sombra que pode acolher os mais frágeis e ajudar a que todos juntos possamos construir um futuro risonho. Eu acredito na Guiné, acredito nesta Guiné positiva e é por esta Guiné que eu me candidato para responder à sua pergunta. E candidato-me também porque tenho que dar coerência à minha história de vida. Eu, aos 13 anos de idade, fui preso pela PIDE, pela Polícia Política Colonial, por estar a distribuir panfletos protestando contra o assassinato de Amílcar Cabral, fundador da nacionalidade. Logo a seguir à independência, porque a independência não se traduziu em democracia multipartidária e não se estava a traduzir em efetivo progresso, em 75 já eu estava a participar na fundação da JURG, da Juventude Unificada Revolucionária dos Guineenses, e subsequentemente militei na UANG, na Organização Antinacolonista da Guiné, e na UPANG, União Patriótica Antinacolonista da Guiné. E assim ficamos até 80,
até ao golpe de Estado de 1980, em que se, enfim, promoveu a política da concórdia nacional, do entendimento de todos os guineenses. Mas após os fuzilamentos de 86 eu voltei a erguer-me com outros colegas, o saudoso companheiro e camarada, o Dr. Domingos Fernandes Gomes, falecido em janeiro passado, e erguemos-nos numa luta pela democracia e pela liberdade na Guiné. Em 86, que se consumou com a publicação da Lei 4 dos partidos políticos em 91, em maio de 91, permitindo a existência de outros partidos. E depois sempre lutei pela consolidação da democracia, a luta que os guineenses conhecem. Portanto, não seria coerente comigo se em todos os momentos em que a Guiné precisou de mim, como em 91, em que larguei o meu emprego em Lisboa e as condições de vida de que usufruía, enfim, bastante confortáveis numa idade de 30 anos, para me aventurar, entre aspas, na luta pela consolidação da democracia, pela introdução da democracia no país, se em momentos como o início da guerra de 7 de junho de 98, quando nós no Parlamento, no gabinete do defunto e saudoso presidente Malamba Kaysanya, soubemos que a tropa senegalesa estava a entrar e sentimos que era iminente o confronto com as nossas forças armadas e uma guerra civil, quando toda a gente fugiu para casa, eu fui para a rádio anunciar aos guineenses que deviam sair de Bissau ordeiramente, porque a guerra iria começar, para salvar vidas da população de Bissau. Mas eu fiquei em Bissau durante toda a guerra, recusei-me a sair, porque tinha o dever, era deputado eleito por um círculo de Bissau, devia manter-me em Bissau, em paz ou em guerra, era o meu dever, era uma questão de coerência. E em 2004, quando senti que não havia condições para se fazer política pela positiva e com verdade, a política com verdade, que os guineenses habituaram-se a ouvir de mim a verdade, eu retirei-me da cena política ativa, mantive-me um observador atento a cada dia e a cada hora do que se passava no país, ciente de que chegaria o momento, como se nós dizemos em crioulo, tudo custa começar, meita tem-se fim, tudo tem um início, mas também tem um fim, e sabia que chegaria a hora de uma oportunidade para nós recomeçarmos todo um caminho de construção do sonho de Cabral. O caminho adiado, o caminho torpedeado, mas o sonho sempre presente. E por isso hoje, em coerência, eu tinha que me apresentar no momento em que eu tenho consciência de que estamos a decidir o destino do país. Se estas eleições, próximas eleições, presidenciais e legislativas, correrem bem, se a Guiné pender para o lado da verdade, para o lado do bom senso, para o lado da competência, para o lado da qualificação necessária para se gerir os assuntos públicos e se prover as necessidades das populações, nós podemos ter futuro. Se, pelo contrário, a Guiné se inclinar para o lado errado, para o lado da má governação, para o lado dos desmandos, para o lado das pessoas que apenas querem o exercício de cargos públicos para encherem os seus próprios bolsos, satisfazerem as necessidades das suas próprias famílias, então a Guiné poderá pender perigosamente para um caminho sem futuro. Portanto, era a hora de eu ressurgir e dizer aos guineenses: estou aqui para vos servir, como sempre vos servi. Esta é a razão pela qual eu volto à política e candidato-me à presidência da República. Mas essa candidatura representa para os guineenses a Guiné que sempre sonhou? Eu sinto, pelo contacto que tenho com os guineenses, quer o contacto com os guineenses no interior do país, que tem sido diário ao telefone, enfim, nos últimos 10, 11 meses da preparação deste caminho, quer pelo contacto que tenho com os guineenses na diáspora, e senti-o ainda na noite do 27º dia do Ramadão, na noite de Laila, nas mesquitas de Portugal pelas quais andei, senti claramente que esta candidatura representa a esperança. Mesmo para aqueles cuja confiança estava moribunda, veio nos meus olhos que há verdade, e veio nos meus olhos que há determinação, e veio nos meus olhos que há claramente um programa, um roteiro, um caminho, um mapa perfeitamente desenhado para nós nos unirmos e para nós fazermos da Guiné uma terra de gente que vale a pena.
E por isso eu penso e sinto que esta candidatura está a representar muita esperança. E eu vou fazer com que essa esperança cresça, floresça e se transforme efetivamente numa vida melhor para cada guineense. Pode-se dizer que é essencialmente uma candidatura, a candidatura da verdade. É a candidatura da verdade e da razão. É da paixão pelo país, do verdadeiro amor à Guiné-Bissau, verdadeiro amor à pátria, que é aquele que é o amor desinteressado, o amor que persiste sempre no caminho em relação à pessoa amada, neste caso à entidade amada, que é a pátria, que é a Guiné, que é a nação, que não desiste porque acredita. É da verdade, da crença, da determinação, e por isso, francamente, eu acredito que os guineenses vão entender esta mensagem, que estão a entender e que sabem perfeitamente o que está em causa em relação ao futuro do país. Ou invertemos a marcha em relação ao caminho pelo qual não culpamos ninguém. Hoje eu não culpo ninguém, quero abraçar todos os guineenses, cada guineense, todos. Não culpemos ninguém, culpemos a história. E vamos nos juntar, vamos nos unir para cumprirmos o sonho de Cabral, que é o sonho de nós sermos felizes, dos nossos filhos terem comida, dos nossos filhos terem boa escola, dos nossos netos terem boas estradas, do nosso país ter uma economia forte, de explorarmos os nossos recursos, todos, e colocarmos esses recursos ao serviço de uma Guiné que vai ser útil, que vai valer, como nós dizemos em crioulo, que na bali para cada filho de Guiné, para cada filho de Guiné-Bissau. Pode garantir também que é a candidatura da União? Esta é claramente a candidatura da União. É uma candidatura que tem apoios, que tem audiência, tem penetração, tem entendimento em todos os setores políticos, em todas as franjas políticas da nossa sociedade. E é uma candidatura que vai além dos partidos. Esta é uma candidatura que quer trazer a sociedade civil, as associações, as igrejas, quer trazer os régulos, quer trazer o poder tradicional para o seu lugar na Guiné. O problema da Guiné é que nós estamos hoje na Guiné-Bissau numa sociedade desestruturada, em que as coisas não estão nos seus lugares próprios. O poder político não está a ser exercido por aqueles que o devem exercer. E também o poder político, pelo menos de uma forma genérica, o poder político não está a ser exercido. Estamos a falar da nossa história de independência de 40 anos. Não tem sido exercido da forma como deve ser exercido. O poder é tomado como um instrumento para mandar, em vez de ser um instrumento para governar. E hoje a sociedade carece de governação. Precisamos que a nossa água seja governada, para as pessoas terem acesso à água, nas cidades e também nas tabancas. Precisamos que a nossa energia seja governada, para as pessoas terem acesso à energia. Precisamos que haja boa governação das infraestruturas, para que tenhamos estradas e portos e pontes e acessibilidades. Portanto, os guineenses começam a perceber que há uma grande diferença entre mandar e governar, ou seja, ter autoridade, e governar, ter competência. E de facto é isto, é basicamente este o desafio, são os dois caminhos a seguir, e a escolha tem que ser a escolha da boa governação, da competência, mas também da humanidade, do coração, do amor, da fraternidade, para podermos juntar os guineenses. A nossa sociedade fragmentou-se, divisões permanentes entre a cidade e o campo, entre os que foram à luta de libertação e os que não foram à luta de libertação, bem luta, bem luta, entre gerações, enfim, todo tipo de divisões se instalaram na nossa sociedade. Hoje criou-se o fenómeno da divisão étnica, para poder repartir mais, para poder mandar, não é, para governar. Portanto, nós precisamos de unidade, precisamos de curar as feridas do passado, conseguir juntar os guineenses, e um chefe de Estado, hoje, um Presidente da República, que se exige hoje, é aquele que sabe unir, que sabe amar o seu próximo, que sabe estar próximo das pessoas, que sabe falar com toda a gente, que sabe abraçar todos e que será capaz de conseguir fazer com que todos se sentem à mesma mesa e que as decisões sejam tomadas coletivamente para o bem de todos. É esse o papel que eu quero exercer como Presidente da República, curar a nossa sociedade, curar as feridas e as chagas de toda esta desunião, para que a Guiné, como um corpo, como dizia Cabral, unidade para a luta, unidade e luta, possamos de facto vencer os desafios hoje da globalização, da modernidade, da pobreza.
falou aqui em boa governação. De que forma alguns dos cargos que exerceu, e neste caso concreto o Diretor-Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, foi ou é importante para este desafio que agora se propõe? Eu acho que todo o meu percurso profissional e também político é importante e eu hoje sou a soma das experiências de vida que tive. Naturalmente que o exercício do cargo de Diretor-Geral da CPLP, sobretudo tendo acedido ao cargo de Diretor-Geral por um concurso público entre 438 pessoas, todas elas altamente qualificadas, e o facto de eu ter sido o vencedor do concurso dá-me orgulho como guineense, porque é algo que os guineenses podem partilhar para fazer com que o ego nacional, que está tão em baixo, possa efetivamente subir, mas também o é para todos os outros guineenses, meus colegas, que têm tido sucesso em organizações internacionais e têm tido papéis perfeitamente notáveis e distintos em todas essas organizações. Somos muitos, daí de facto a conclusão natural de que a Guiné tem quadros de qualidade, tem recursos humanos invejáveis em várias áreas e que podem servir o país da melhor maneira possível. Nós temos é conseguir trazer todas essas competências para se juntarem, unirem, para não se fragmentarem, não se dividirem e unidos servirem ao país. Penso que é isto comigo e assim deve ser com todos os outros colegas que estão também na Guiné. Imensas competências que não andaram por fora para organizações internacionais e para empresas e multinacionais, mas que são competências reconhecidas por todos nós. Nós conhecemos todos uns aos outros e sabemos que há belíssimas competências desperdiçadas no país. Eu tive a felicidade de trabalhar com alguns deles a vários níveis e de facto com eles trabalharemos no futuro também, porque são de uma prestação invejável, de uma qualidade de altíssimo nível e que servirão ao país, porque o país bem precisa deles todos.